Olá, sou a professora Priscila, de Geografia, e estamos aí para mais um vídeo. Vamos fazer a revisão do conteúdo e também a correção dos exercícios solicitados pela professora na videoaula. É importantíssimo que você esteja aí com seu caderno de atividades, os exercícios, né, que serão corrigidos estão no livro de atividades e também um lápis e uma borracha. Tudo em mãos? Certo aí? Partiu então. Olha só, nós vamos falar então da pecuária. O que é pecuária? Pecuária é a criação de animais para fins lucrativos. A gente cria animais para obter lucro. Então, normalmente, quando a gente fala pecuária, a gente lembra a criação de gado. E aí a gente pensa, o gado bovino, né? Automático vem na nossa mente, criação, né, de boi, vaca, mas não é só isso. Então, criação de animais de uma forma geral, que tem o objetivo de gerar lucro. Então, nós temos aqui, ó, gado suíno, gado bovino, gado caprino, né, as cabras, gado asinina, que são os jegues, jumentos, gado equino, cavalos, avicultura, piscicultura, né, os peixes, carcinicultura, que são os camarões, e sericultura, que é a criação desse bichinho aqui para produção de seda, né? Aquele tecido bem bonito aí, comercializado em várias partes do mundo, né? Então, a Ásia é o grande produtor aí de sericultura. Então, tá aqui, ó, carcinicultura, criação do gado suíno, né? O bicho da seda. E aqui a avicultura. Então, nós temos aqui uma granja, né? Com criação desses animais, de galinhas. Aí, gente, nós temos uma diferença muito grande aí em pecuária intensiva e extensiva. A pecuária extensiva é quando o gado, seja ele qual for, lembrando, né, não somente o gado bovino, como eu coloquei aqui, ele é criado solto no pasto, ele se alimenta ali, além da pastagem, né, de vez em quando tem uma mescla aí na alimentação com ração, ele toma apenas as vacinas necessárias, né, para evitar a proliferação de doenças, como no caso do gado bovino, tem a doença da vaca louca, né, o nome parece engraçado, mas é uma doença aí que pode matar o animal em menos de 6 meses. É uma doença no sistema nervoso central, impede a movimentação, ele começa a ter dificuldade, e o termo vaca louca é porque, como atinge o sistema nervoso, ela começa, esse animal, né, contaminado, ele começa a ter um comportamento muito agressivo, né, e com dificuldade de locomoção, imagina só, né, então é uma doença que é obrigatório o uso de vacinas, né, e o controle, porque pode exterminar aí é, né, um monte de animais, vários animais, em pouco tempo, certo? Certa vez nós tivemos um surto dessa doença aqui no Brasil e na Argentina, então no controle das fronteiras, dos carros, quem passava a pé tinha que passar o pé ali num tapetinho onde tinha um veneno, tinha que descer do carro, passar ali, né, o pé nesse tapetinho. Também na hora de voltar o carro, né, eles fizeram ali uma poça onde o carro passava, tinha que ali esterilizar as rodas do carro. Tamanho é a preocupação com essa doença. Beleza? E aqui, olha só, gado intensivo, pecuária, aliás, intensiva, onde os animais são criados em estábulos, com cuidado de luminosidade, temperatura, reprodução, é tudo muito assistido, né? O veterinário está o tempo todo aqui controlando esses animais, eles se alimentam aí de uma forma, com alimentação balanceada, né? Muito cuidado. Só que olha só uma diferença, olha o tamanho dessa área, né? O gado solto, ele precisa de uma extensão de terra muito maior, enquanto aqui na pecuária intensiva, olha, um barracão, olha a quantidade de animais que tem aqui nessas gradezinhas aqui, né? Então aqui ele tem todo esse cuidado de iluminação, com a sua saúde, com a sua reprodução, né? Ele come aí do bom e do melhor, mas ele nunca sentiu como é chegar num pasto, correr livre pelo pasto, se alimentar ali do seu capinzinho, né? Ele sempre está preso dentro desses estábulos, certo? A produtividade é bem maior, exige aí um uso tecnológico, uma questão aí de cuidados veterinários bem intensa.
diferente aqui da pecuária extensiva. Lembrando que não importa qual é o gado, né? Independente da criação de animal, temos a forma mais moderna e a forma mais tradicional. Agricultura, o que é agricultura? A gente plantar algum tipo de cultura, né, e colher. Mesmo, normalmente, a agricultura ela é confundida com uma paisagem natural, mas normalmente ela, aliás, ela não é, porque a gente vai lá, precisa modificar a paisagem original para plantar, né, então, alguma cultura agrícola, ela se torna uma paisagem humanizada, certo? E da mesma forma, tem vários tipos de produção agrícola, vários trabalhos realizados através da agricultura, mas hoje aqui eu trouxe para vocês os extremos, né? A agricultura de subsistência, ela é produzida em um minifúndio, ou seja, minifúndio é uma pequena propriedade rural, onde muitas vezes o trabalho é familiar, a família mora num sítio, produz de tudo um pouco ali para sobrevivência, né? É uma policultura, produz vários tipos de alimentos, enfim, de matéria-prima, mas em pequenas escalas, né? Em pequenas quantidades, a família trabalha, não tem o uso de tecnologia, né? Olha só, as técnicas são simples, e normalmente essas famílias aí da agricultura tradicional, elas são famílias com menor poder aquisitivo, diferente da agricultura moderna, onde as áreas de produção agrícola são latifúndios, ou seja, grandes propriedades rurais, e normalmente são monoculturas, ou seja, uma única atividade agrícola, né? Um único produto plantado ali em determinados locais. Então tem aqueles fazendão gigante, plantando só trigo, só soja, só café, né? Enfim, seja lá qual produto for. Então reparem aqui, né, a grande utilização de tratores, máquinas, tecnologia. A gente tem aqui a agricultura de precisão, né? Não está aqui, mas a agricultura de precisão, ela trabalha calculando exatamente o tamanho da área, com o número de mudas, a quantidade de agrotóxico, a quantidade de água utilizada na irrigação, é tudo muito calculado, né? Com bastante precisão, por isso o nome. Aí envolve aqui a questão do agronegócio. No Brasil, aí, a gente é um país muito forte em questão do agronegócio, onde a agricultura ela é produzida para gerar lucro. Tá? O objetivo não é somente, né, ali alimentação. Ela tem o objetivo de gerar lucro e produzir matéria-prima para a indústria. Então tem aqui a questão da agroindústria. Quando essa indústria ela recebe essa matéria-prima e faz uma transformação não tão acentuada. Como você sabe que você está consumindo um produto da agroindústria? Quando você compra o café torrado e moído dentro do pacotinho, quando você consome o óleo de soja, óleo de girassol, né? Então o milho em latinha, o palmito já cortadinho em rodelas, por exemplo, né, no vidro ali embalado, a azeitona sem caroço no pacotinho. Então todos esses são produtos da agroindústria, né? O açúcar, o arroz já sem a casquinha, né? Então, são produtos da agroindústria, né? E também, né, eles produzem, por exemplo, soja, grande parte da soja produzida no Brasil é para produção de ração. Então, ali o agronegócio, a produção agrícola que gera, que visa, né, tem o objetivo principal do lucro, e não da alimentação, como é na questão aqui da agricultura tradicional, a agricultura de subsistência. Outra questão que eu até coloquei aqui, ó, a questão da manipulação genética. Hoje, tanto a agricultura quanto a pecuária têm utilizado muito aí esse recurso para melhoramento de raças ou de tipos de produto agrícola, aumentar a produtividade, né? Esse é o objetivo maior, tornar a produtividade maior para aumentar os lucros. Então, eles pegam ali a manipulação genética numa espécie é, de cultura agrícola e transforma ela muito mais resistente às condições climáticas, ela acaba produzindo mais rápido, né? Então, ou no caso da pecuária, eles fazem mistura de raças, né, para tornar o animal resistente a doenças ou a questão da reprodução, enfim, depende do objetivo, né? É muito comum. Tem um Saiba Mais no livro de vocês ali que fala sobre isso, tá?
Ele está na página, deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. Ele está aqui numa página. Ah, gente, depois eu falo para vocês. Está aqui, pecuária. Ah, na página 11 do seu livro didático, olha. Genética robótica na pecuária intensiva. É bem legal esse textinho aqui, fala justamente sobre isso, né? Cada vez menos mão de obra e mais o trabalho das máquinas, né? Como, por exemplo, a ordenhadeira para tirar o leite das vacas. Então, já não se coloca mais a mão nessas grandes empresas. Tem ali a ordenhadeira mecânica, esse leite já vai direto para um reservatório, dali já vai para a indústria, quando vê já vai para dentro da caixinha e não teve o toque do ser humano ali, a não ser cuidando, né, e controlando as máquinas. O Brasil, gente, ele tem aí uma grande produtividade agrícola. A nossa balança comercial, a agricultura é extremamente importante para a balança comercial. O que é uma balança comercial? É a diferença entre o que a gente vende, o que a gente exporta e o que a gente compra, o que a gente importa. Então, nós, como país, precisamos vender mais do que comprar, né? Ganhar mais do que gastar. E o nosso caso, nós como né, o Brasil, um país é, agroexportador, então a gente depende da agricultura, da criação de animais e até mesmo do extrativismo que a gente viu na outra aula, para manter a nossa balança comercial positiva. Nós precisamos vender esses produtos. A gente às vezes encontra aí uma barreira que é a questão dos países ricos, eles a gente chama aí que são países protecionista. Como assim protecionista? De proteção. Eles protegem o agricultor e a produção nacional. De que forma? O governo dá subsídio, dinheiro, eles emprestam com juros baixos, eles investem em material e insumos agrícolas de boa qualidade, investe aí numa semente de boa qualidade, investe na questão tecnológica, eles têm incentivo, tanto financeiro como tecnológico. Aí produz mais e consegue vender mais barato. E daí nós, país subdesenvolvido, onde o agricultor passa alguns perrengues aí para conseguir produzir, na hora ele não consegue vender tão barato. Então, muitas vezes no mercado internacional, os países ricos acabam ganhando aí esse mercado, acabam ganhando, né, sendo favorecidos, porque os países que vão comprar escolhem o valor do produto mais barato, né, o produto com valor mais barato. Enfim, dá para entender isso, pessoal? Então, é isso aí, pecuária, agricultura, formas tradicionais, formas mais modernas, a questão da produtividade, né? O Brasil como um país aí muito forte na questão agrícola, tá? E vamos ali fazer uns exercícios que a gente termina de esclarecer as dúvidas aqui. Quais são as principais diferenças entre o espaço rural e urbano? Numa cidade, a gente tem muito mais construções, atividades do setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo, né? Na cidade tem mais pessoas, a questão da industrialização, da prestação de serviço, comércio, né? Que é o setor secundário e terciário. Então, o setor primário, meio rural, secundário e terciário, meio urbano. O verdadeiro ou falso aqui sobre setores da economia, primário, secundário e terciário. O setor primário é responsável pelas atividades ligadas ao beneficiamento das matérias-primas. O que seria isso aqui? Ó? Industrialização? Não. O setor primário é o cultivo agrícola. Então, falso. As atividades agrícolas fazem parte do setor primário e são responsáveis pela produção de matéria-prima que serão, né, posteriormente beneficiadas pela indústria. Aí sim, verdadeiro. O setor primário é responsável por extrair ou produzir as matérias-primas que poderão ser transformadas no setor secundário e comercializadas no terciário. Legal, verdadeiro. O setor terciário abrange atividades econômicas ligadas ao comércio e também aquelas de prestação de serviço, né? Como jardineiro, encanador, dentista, professor, enfim. Então, verdadeiro também. E aqui é um exercício gigante, né? Um mega exercício. Ele ocupa ali 3 páginas, mas é questão de análise dos mapas. Eu coloquei aqui só para você se localizar em relação ao exercício, está lá na página 7, esse aqui está na página 8, e os exercícios aí terminam na página 9. Era para você observar no Brasil as comunidades tradicionais,
né? Aqui tem o mapa político, você observaria aí as regiões, as unidades da federação, e aqui os domínios morfoclimáticos. Então, a gente era para fazer uma análise das populações tradicionais do Brasil e o lugar aonde aí estão localizados, onde vive grande parte desses povos. Então, aqui os pantaneiros, né, uma faixa de transição, normalmente ali no Mato Grosso do Sul. Os jangadeiros, eles moram no mares de morro, né, uma transição ali entre a Caatinga e o litoral, a zona da mata, né, na Bahia, no Piauí. Os caiçaras, também nos mares de morros na região de Mata Atlântica, tá? No litoral do Paraná, que é o mares de morro, tá? Litoral, Mata Atlântica. Então, esses caiçaras, eles estão aqui nesses estados do Paraná, São Paulo, é o pessoal nativo aí do litoral paranaense paulista. Pescadores artesanais, então eles estão ali localizados nos mares de morros também, então veja, litoral, Mata Atlântica, mares de morros, Rio de Janeiro e Bahia. O extrativista babaçoeiro, né? Então são as pessoas que colhem o babaçu para fazer tanto o carvão com a sua casca, quanto para extrair o seu coco e ir para a indústria cosmética, alimentícia, enfim. Então na região amazônica, né? Numa faixa de transição ali, Maranhão e Piauí. O sertanejo vaqueiro, lá nas Caatingas, né? Sertanejo de sertão, no Nordeste brasileiro e no Norte de Minas, porque o Norte de Minas ele tem uma área ali bem árida também, né? Semiárida. E os quilombolas, que são a população que são descendentes, né, dos africanos que foram escravizados aqui no Brasil. Então, eles moram nessas comunidades quilombolas e tem aí em várias unidades da federação, em vários domínios morfoclimáticos brasileiros. Beleza, pessoal? Até a próxima. Obrigada pela atenção. Espero ter esclarecido as dúvidas aí de vocês. Falou? Até a próxima.